Paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. E hoje eu quero compartilhar com vocês, aprendermos com o nosso próprio Senhor Jesus sobre as verdades do Evangelho. E hoje nós queremos compartilhar, eu quero compartilhar com vocês sobre jejum. O que você aprendeu sobre jejum? Né? Quando aprendi, eu aprendi sobre jejum que eu tinha que pôr uma causa que eu posso jejuar para que essa causa Deus liberasse sobre minha vida, sobre um motivo, uma direção. Só que quando Jesus ensina aos seus discípulos, não é isso que ele ensina. Na verdade, nós temos que começar a rever todos os nossos ensinamentos, tudo que nós aprendemos do Evangelho, se realmente é de acordo com o que tem nos dito. Né? Aqui em Mateus capítulo 9, fizeram a pergunta para Jesus. Senhor, olha só o que perguntaram para o Senhor Jesus. Os discípulos de João e dos fariseus perguntaram: Senhor, por que muitas vezes nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu para eles assim. Eu vou ler para vocês. Olha a maneira que Jesus respondeu. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 15, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, o noivo estando com eles? Dias, porém, virão, em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. O que Jesus está dizendo aqui? Fizeram a pergunta para ele: por que nós, os discípulos de João e os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu para eles assim: olha só, podem eles jejuarem enquanto o noivo está presente? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. O que Jesus está dizendo com isso? Nós aprendemos sobre jejum também. O que é jejum? Jejum é quando você começa o dia, você deixa de se alimentar, pode ser por um dia, meio-dia. Moisés, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, esses jejuns prolongados só é somente direcionado por Deus, porque ele vai te sustentar. Jesus, quando ele jejuou 40 dias, ele jejuou de alimentos e também de água. O nosso corpo humano, normalmente, o máximo que ele pode ficar sem água é 6 dias. Passou disso daí, só com direção de Deus. Somente com isso. Não pode ser nosso querer, porque isso nos faria mal. Mas Jesus está dizendo aqui o quê? Ele está dizendo o seguinte, ó. Quando eu estou com vocês, ele está falando do noivo. E quem que é o noivo? Ele. Ele que é o noivo. Ele que é o nosso noivo. Ele é o Senhor. Ó, enquanto eu estiver com vocês, na presença de vocês, vocês não precisam jejuar. Mas dias, porém, virão em que o noivo, quem? Ele será tirado. Tirado como? Ele ia passar pelo caminho da cruz, seria morto, ressuscitado, ficaria alguns dias com ele, como ficou 40 dias, e depois subiria aos céus. Ele foi tirado. Ele subiu. Então, nesses dias que Jesus não está aqui, e quando você não sente a presença dele, então nesse dia você pode jejuar. Então, o que Jesus está dizendo? Que quando eu jejuo, eu atraio a presença dele. Dias, porém, virão que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Quando naquele dia que sua carne está assanhada, você está todo elétrico, você está longe da presença de Deus, você procura a presença de Deus e parece que você não sente. Então, nesses dias, você tem que jejuar por quê? Para que a sua alma, a sua carne, ele baixe a bola. E você pode sentir a presença de Deus. E quando eu sinto a presença de Deus, ele fala comigo. Ele me faz lembrar da sua palavra. E eu consigo entender tudo o que ele quer dizer. Então o jejum serve para isso. Serve para quê? Não para botar um propósito, tá? Mas o quê? Quando eu jejuo, eu atraio a presença de Jesus para minha vida. Eu atraio a presença de Deus. E quando eu atraio a presença de Deus, eu fico calmo. E quando eu fico calmo, eu consigo entender, eu consigo ouvir a presença do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Lá em Isaías diz que Deus fala aqui que o jejum que eu escolhi é qual o jejum que eu escolhi? É que não desate as ligaduras da impiedade? Por quê que está falando isso? Quando eu jejuo, a presença de Deus vem.
e eu consigo, e eu me torno bom. Eu permaneço bom, eu permaneço calmo, eu permaneço na alegria, eu permaneço na mansidão. E isso que é o delicioso. E quando você for jejuar, você entenda, quando a sua carne quer comer, a sua carne necessita comer, e você diz, não, minha alma, te aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te. Porque enquanto você estiver exaltada, quando a minha alma estiver exaltada, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não vou entender o que Ele está falando comigo. Quando eu jejuo, eu atraio a presença de Jesus. Eu atraio a presença do noivo. Amém? E que essa palavra venha abrir os seus olhos. Que você possa entender a realidade de Jesus. Porque tudo que Deus fez foi por causa dele. Tudo que foi criado foi por causa dele. Você existe por causa dele. Para você o conhecer como realmente ele é. Amém? Em nome de Jesus, guarde essa palavra no fundo do seu coração. Amém.